Reta final, direito penal, focado aí na Guarda Municipal de Sobral. Beleza? Vamos aqui, pessoal, ao nosso primeiro assunto, uma revisão teórica. A gente vai fazer dos pontos que realmente vão cair na sua prova. Então, da parte do crime, que está lá no edital, diz que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Teoria tripartite é a formação, o conceito de crime. Então, o crime tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. O que é que a gente também tem que prestar atenção nessa reta final? A questão do conceito de infração penal. Infração penal, ela é um conceito dicotômico. O que é esse conceito dicotômico? Ou seja, se divide em dois, de crime e contravenção. Então, infração penal aqui no nosso conceito é crime e contravenção. Delito, na nossa teoria, é a mesma coisa de crime. Tranquilo? Então, a infração penal ela subdivide em duas, existem os crimes e as contravenções. Quem são os elementos do fato típico? A gente não pode deixar de saber quem são os elementos do fato típico, né? Os elementos do fato típico, nós temos a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Um crime para acontecer que tem que ter uma conduta, tem que ter um resultado e tem que, logicamente, ter um nexo entre aquela conduta e o resultado. E, logicamente, essa conduta ela tem que ter uma previsão na lei. Então, existe a tipicidade. Então, os elementos do fato típico. Lembrando que o fato típico é dos elementos formadores do crime. Em relação à coação física irresistível, né, a gente sabe que a coação física ela exclui o fato típico, porque não existe dolo, não existe a intenção de praticar aquele crime quando alguém está praticando o crime porque está sendo coagido fisicamente. Lembrando que a coação moral ela exclui a culpabilidade, a coação física ela exclui o fato típico. Tranquilo? O conceito de causa também é muito importante. Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado ele não ocorre. Tá? O resultado ele é imputável a quem deu causa ao crime, ou seja, resultado lá da morte do cara, do crime de homicídio. Bom, quem deu a causa àquele crime vai ser penalizado, tá bom? Resultado ele é imputável a quem deu causa ao crime. Em relação à superveniência de uma causa relativamente independente, professor, como é que fica isso aqui? Isso aqui é aquele caso, velho caso da ambulância que se acidenta levando uma vítima que estava sofrendo uma tentativa de homicídio, tá? Então, na verdade, a pessoa morreu não por causa da tentativa de praticar o homicídio. Ela morreu por causa do acidente logo após. Por isso que a causa é o quê? Superveniente, porque vem logo após. E essa superveniência de uma causa independente, que no caso foi o acidente, né, no caso aqui que a gente colocou, ela exclui a imputação quando ela produziu por si só o resultado. Então, por exemplo, o acidente foi produzido por si só, tá? Então vai excluir a imputação do homicídio, aquele cara que tentou matar o cara anteriormente, né? Antes da ambulância chegar e levar a vítima. Então, nesse caso, o que é que acontece? A superveniência de uma causa relativamente independente, ela vai excluir a imputação quando ela produziu por si só o resultado, como é o caso lá do acidente com a ambulância que gerou a morte da vítima, que antes já tinha sofrido uma tentativa de homicídio. E a ambulância estava levando ela para o hospital. Então, no caso, a causa seria o acidente. E a pessoa que não conseguiu matar a vítima, anteriormente só responde ali pelos atos praticados, no caso, a tentativa de homicídio. Bacana? Fica atento em relação ao dever de agir, a figura do garantidor, né? Então, quem é que tem o dever de agir? Aqui, pessoal, nós estamos falando da questão da omissão imprópria, tá? Omissão imprópria, ou também chamados os crimes comissivos por omissão. Então, aqui é a pessoa que se omite. Ela pratica um crime na forma omissão. Então, aqui é a figura do garantidor, o dever de agir. Quem é o garantidor? Quem tem o dever de agir? É quem tem por obrigação por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. Né? Por exemplo, o bombeiro, a mãe com o filho, os policiais, beleza? Então, essas pessoas têm o dever de proteção, de vigilância. Também tem o dever de agir aquela pessoa que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que ficou responsável pelo filho, disse, está comigo a responsabilidade. Então, se ela assumiu,
e depois acontecer alguma coisa com a pessoa, você vai assumir a responsabilidade. E com o seu comportamento anterior, criou um risco. Por exemplo, numa brincadeira chata, você vai lá e empurra o cara na piscina, com uma brincadeira mau gosto, e o cara acaba morrendo afogado. Então, com o seu comportamento anterior, você criou risco. Então, nesse caso, você pode responder aí pelo crime na forma de omissão imprópria. Por quê? Porque você criou com o seu comportamento aquele risco. Bacana? Então, não esqueçam da figura do garantidor, daquela pessoa que tem um dever de agir, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa com a pessoa, com a vítima, e eu estou vendo lá, sou bombeiro e não faço nada, eu vou responder, né? O resultado importa para mim. Ou seja, se a pessoa morrer, eu vou responder por homicídio. Se eu não queria, logicamente que ela morresse, homicídio culposo por omissão imprópria. Fiquem atentos, pessoal, à questão do crime consumado. O que é o crime consumado? É quando reúne todos os elementos da definição legal de um crime. Então, por exemplo, homicídio. Quando é que o homicídio vai se consumar? Bom, quando ocorrer realmente a morte da pessoa, materialmente, a pessoa deixar de bater o coração, morreu ali, já era. Então, o crime foi consumado. Então, ele reuniu todos os elementos da sua definição legal. No caso, por exemplo, crime de homicídio, lá do artigo 121. Matar alguém. No momento que você morreu, de verdade, pronto, você consumou o crime de homicídio. Bacana? A tentativa é quando você, na verdade, né? A tentativa é quando você, na verdade, não se consumou o crime. Por causa de quê, professor? O crime não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, você iniciou a execução, você começou a praticar o crime, porém o crime não se consumou por causa de uma circunstância alheia. Ou seja, o que é a circunstância alheia? Que é uma circunstância, na verdade, que ela veio, você não queria que acontecesse, mas ela veio e atrapalhou o seu crime. No caso da tentativa de praticar um crime, você responde pelo crime, pela pena do crime, diminuída de 1 a 2/3, ok? Então, tentativa, você inicia a execução e ela não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. A pena da tentativa responde pela pena normal, como se você tivesse executado o crime, porém diminuído de 1 a 2/3. Na desistência voluntária é o seguinte, você está lá, vai matar uma pessoa e voluntariamente você desiste de prosseguir na execução. Cuidado, aqui você tinha todas as condições para praticar o crime, porém você voluntariamente você não quis mais praticar, você não quis mais prosseguir na execução. No caso da desistência, você só responde pelos atos já praticados. No caso do arrependimento eficaz, certo? Você pratica o crime, porém você impede que ele se consuma. Por exemplo, você quis matar o cara. Aí o cara está lá morrendo. Aí você pega e socorre ele, leva para o hospital e não deixa ele morrer. Se você impediu que o resultado se produzisse, você não vai responder praticamente ali pelo crime que você queria praticar, porém você responde pelos atos já praticados. Por exemplo, tanto na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você responde pelos atos já praticados. Tá? Só responde pelos atos já praticados. Então, por exemplo, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Pô, tá, eu queria matar o cara, porém desisti. Queria matar o cara, até pratiquei os tiros nele, porém não deixei ele morrer. Levei para o hospital. Nesse caso, você só responde pelas lesões corporais, que são justamente o quê? Os atos já praticados por ele. Bacana? Você não iria responder pela tentativas. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você não responde por tentativa. Você vai responder por alguma outra coisa diferente da tentativa. No caso, como eu citei o exemplo aqui para vocês, no caso ele tentou matar o cara, se arrependeu, não quis mais. Tinha condição, só que não quis mais. Só responde pela lesão corporal que ele praticou na pessoa. Se ele deu um tiro na perna, você responde pela lesão corporal dele, que você deu naquela pessoa. Bacana? Arrependimento posterior. O que seria o arrependimento posterior? O arrependimento posterior, ele é aplicado aos crimes que não tenham violência ou grave ameaça. Lembrando, esse benefício aqui, ele não é aplicado aos crimes que possuam violência ou grave ameaça. Ele só pode ser aplicado a crimes que não tenham violência ou grave ameaça. O que é isso aqui? Vamos supor que tu furtou uma pessoa, né? E aí você se arrependeu e reparou o dano e restituiu aquela coisa àquela pessoa.
até antes, né, do recebimento da denúncia. Beleza, por ato voluntário dele. Se ele restituiu, ele vai ser isento de pena? Não, a pena dele só vai ser reduzida. Então, no arrependimento posterior, ocorre uma redução de pena. Beleza? Lembrando que ele não é aplicado nos crimes que possuem violência ou grave ameaça. Roubo não pode ser aplicado. Mas o furto pode, porque o furto não tem violência e grave ameaça. Vamos aqui, crime impossível. O que é o conceito de crime impossível? É quando você não consuma o crime por ineficácia do meio que você utilizou para praticar o crime ou por causa que o objeto que você está ali praticando o crime sobre aquele objeto, ele é impróprio, ele tem impropriedade. Por exemplo, você vai matar uma pessoa, né, com uma arma de plástico. Você quer matar ela a bala. Vai pegar uma arma de plástico e vai tentar matar ela. Não tem como. Como é que você vai se consumar o crime? O meio que você empregou, ele é impróprio, ele é ineficaz. Tá? Detalhe, no crime impossível, a ineficácia do meio tem que ser absoluta, tá? Porque se o meio ele tiver um pouquinho de possibilidade de ferir, de praticar, de lesionar, aí já não dá mais para ser crime impossível, tá? Absoluta impropriedade do objeto, por exemplo, a pessoa está morta. Como é que você vai matar uma pessoa que já está morta? O objeto ele é impróprio. Então, não tem como eu consumar aquele crime. Beleza? Então, crime impossível, ele não ocorre por ineficácia absoluta do meio ou pela absoluta impropriedade do objeto. Professor, e o crime doloso? O que é o crime doloso? O crime doloso é quando você tem a intenção, você quer praticar um crime, ou você assume o risco de produzir aquele crime. Quando você assume o risco, é o que a gente chama de dolo eventual. Certo? É o dolo eventual. Crime doloso, você tem a intenção de praticar aquele crime. O que é o crime culposo? Você não quer que o crime aconteça, porém você deu resultado por uma negligência sua, imprudência ou imperícia. Então, crime culposo, imprudência, negligência ou imperícia. Então, o crime aconteceu por uma negligência, imprudência e imperícia sua. Detalhe, no crime culposo, existe sim uma voluntariedade na conduta da pessoa, tá? Porém, o resultado é que ele não queria que acontecesse, mas a conduta ela é voluntária, mesmo sendo crime culposo. Professor, o que é o erro sobre o elemento do tipo? Resumindo, erro de tipo. Erro de tipo é quando você erra na tipificação. Por exemplo, você pega um carro parecido com o seu por engano, ou você pega, por exemplo, um celular por engano que era muito parecido com o seu. Você não queria praticar o crime de furto, porém, pelo um erro, você não sabe o que está fazendo, você acabou praticando o crime. É o que a gente chama de erro de tipo, erro na tipificação do crime. Então, o erro de tipo, pessoal, de cara, ele exclui o quê? O dolo. Ele sempre vai excluir o dolo da conduta. A pessoa não teve a intenção de praticar o crime, foi porque ela não sabia o que ela estava fazendo, entendeu? Mas se aquele crime prevê a forma culposa, aí vai ser punido. Por exemplo, no crime de furto, como não tem forma culposa, então ele não vai ser punido, ou seja, ele vai ser isento de pena. Bacana? Então isso é o erro de tipo. Erro de tipo é quando você não sabe o que está fazendo. Você pratica um crime, mas você praticou, você não sabe o que faz. Tá? Você não tinha a intenção de praticar aquele crime. Discriminantes putativos. O que seriam essas discriminantes putativas? A discriminante putativa, ó, putativa é imaginação. Imaginar. O que seria esse imaginar? Bom, você faz uma coisa imaginando, achando que aquilo era legal, que você está amparado, mas na verdade você não está. Então, a discriminante putativa é quando você supõe um fato, pratica uma ação, que se realmente ela existisse, ela tornaria a ação legítima. Por exemplo, um cara que atira numa pessoa achando que ele ia tirar a arma da cintura, mas na verdade era um celular. Ó. Então ele achava que era uma arma, né? Atirou no cara antes, porque o cara era inimigo dele, só que na verdade ele tirou foi o celular. Então, houve o que, professor, aqui? Houve, né, uma questão das discriminantes putativas. Nesse caso, ele vai ser isento de pena? Ele é isento de pena, certo? Isento de pena.
pelo erro que é plenamente justificado pela circunstância que, se ele supõe se ela existisse de verdade, tornaria a ação legítima. Ele fica isento de pena. Porém, se for previsto na forma culposa de punição, ele também pode ser punido na forma culposa. Então, essas são as discriminantes putativas. Está ligado também com a culpa imprópria. Tá? Culpa imprópria. Erro de pessoa. O erro de pessoa na verdade, você tem uma falsa percepção. Eu chamo disso aqui de falsa percepção. Certo? O que seria essa falsa percepção? Vamos supor que você tá ali, ó, o erro de pessoa. O cara assim, ó, putz, nossa, não é aquela pessoa que eu queria matar, velho. Era outra. Você tá lá, uma pessoa de trás da árvore. Você tem certeza que você viu a pessoa que você queria matar, que ela tá atrás da árvore. Aí você atira. Aí uma pessoa caiu. Quando caiu era outra pessoa, porque essa pessoa que você queria matar trocou de lugar com a outra. Então, você vai responder? Vai responder normalmente, como se você tivesse matado aquela pessoa que você queria matar. Então, só porque o nome disso é chamado erro de pessoa. Só isso. Você errou sobre a pessoa que você queria matar. Entendeu? Então, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, ele não isenta de pena. Você responde como se você tivesse matado a pessoa a quem você queria matar. É considerado as qualidades da pessoa contra quem você queria praticar o crime. E o erro de ilicitude, também chamado de erro de proibição, que é isso aqui. Aqui é quando você não sabia que aquela conduta era proibida. Né? Mas, diante disso, já deixo bem claro que o desconhecimento da lei é inexcusável, tá? Ah, é porque eu não sabia que era crime. Não impede de você ser punido, não. Então, o que seria o erro de proibição? O erro de proibição, se desse para evitar, se ele é inevitável, não dava para evitar de jeito nenhum, ele saber que aquilo era crime, aí ele fica isento de pena. Porém, se dava para evitar... porra, o cara entrou com droga aqui no Brasil, porque lá no país dele era permitido. Aí ele veio para cá achando que era também. Porra, ele tinha condição de saber disso. Ele dava para ele pesquisar antes da viagem e tal, para saber, né? Já que não é permitido em todos os países, dava para ele ter uma noçãozinha. Se dava para evitar, ele responde pelo crime com a diminuição de 1/6 a 1/3. Porém, se é inevitável, não tinha como ele saber disso, aí ele é isento de pena. Aquele caso lá, como eu falei para vocês, o cara entra com droga aqui, achando, porque lá no país dele é permitido e aqui não é. Então, se ele faz isso, é o que a gente chama de erro de proibição. Ele não sabia que era proibido essa conduta no Brasil. Coação irresistível, o que é isso? A coação, como eu falei para vocês, tem a moral e a física. A física exclui o fato típico. A coação moral exclui a culpabilidade. Certo? O que seria essa coação? Alguém está te coagindo para você praticar um crime. Se você está sendo coagido, ou você está em cima de uma estrita obediência a uma ordem, por exemplo, esse caso aqui acontece só com funcionários públicos, uma ordem que parece ser legal, mas ela não é, né? Só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, professor, eu estou sendo coagido, porque o cara está com a minha filha lá de refém, ele está me coagindo para eu praticar um crime. Senão ele vai matar minha filha. Eu estou sendo coagido moralmente. Eu vou lá e mato o cara que ele quer para ele não matar minha filha. Eu vou responder? Não. Quem responde é quem estava coagindo. O crime vai ser imputado a quem estava me coagindo. Mesma coisa na ordem também, né? Na obediência a uma ordem que é ilegal. Né? Que ela não manifestamente ilegal. Ou seja, uma ordem que parece ser legal, mas não é. Bom, por exemplo, o delegado vai lá, manda o cara cumprir o mandado de busca e apreensão. Né? E ele diz assim, não, vai lá na frente, cumpre o mandado, que daqui a pouco eu chego lá com o mandado. Ou seja, parece ser uma ordem legal, né? Mas não é. Na verdade, nem existia esse mandado. Aí o cara vai responder por invasão de domicílio, dano. Nesse caso, responde quem deu a ordem. Bacana? Só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos lá. Exclusão de licitude. O que seria a exclusão de licitude? Ela se dá de 4 formas.
O estado de necessidade exclui a licitude, a legítima defesa exclui a licitude, o estrito cumprimento do dever legal exclui a licitude. E o exercício regular do direito também exclui a licitude. Bacana? Ficar atento ao conceito de estado de necessidade. O que seria o estado de necessidade? Alguém pratica o fato para salvar de um perigo atual. Cuidado, um perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia evitar, né? Cujo sacrifício não era razoável exigir. Sacrifício de quê? Da vida dele. Por exemplo, uma briga para ficar com o colete salva-vidas. Só tem um colete e o barco está afundando. Pô, é razoável dar minha vida para o outro viver? Não, pô. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Então a gente vai aqui entrar meio na lei da natureza. O perigo foi provocado por mim? Não. Não foi eu nem o colega que provocou. Não tinha como evitar. O barco está afundando. Agora, o sacrifício da minha vida não é razoável eu exigir o sacrifício da minha vida. Então eu vou lutar para sobreviver. Se eu matar o cara, eu vou estar amparado pelo estado de necessidade. Bacana? Então isso é que é o estado de necessidade. Matei o cara para ficar com o colete, por exemplo. Já a legítima defesa, que é uma também das excludentes, é quando você se defende de uma agressão injusta, né? Então você usa os meios moderados necessários só para repelir a injusta agressão, só para cessar aquela injusta agressão. Uma das diferenças da legítima defesa para o estado de necessidade é que na legítima defesa o perigo é atual ou iminente. No estado de necessidade o perigo é só atual. Bom? Então, legítima defesa, você repele uma injusta agressão que está sendo praticada contra você, utilizando os meios necessários, moderados, repele uma injusta agressão, pode ser atual ou iminente, para defender a sua vida ou a vida de outro. Imputabilidade. O que é importante? Saber o conceito dos inimputáveis. Quem são os inimputáveis? Vamos lá. Professor, o doente mental ou aquela pessoa que ela tem um desenvolvimento mental incompleto, será que se ela praticar um crime ela responde? Resposta, depende. Se no tempo que ele praticou o crime, ele era incapaz de entender o que ele estava fazendo, ou seja, ele era 100% incapaz de entender o que ele estava fazendo, ele fica isento de pena. Porém, se ele tinha um pouquinho de discernimento, ou seja, ele não era inteiramente capaz de entender, mas ele entendia alguma coisa, ele não era 100% incapaz de entender. Ele entendia algo. Nesse caso, ele responde pelo crime com a redução de pena de 1 a 2/3. Então, é muito importante em relação à questão aqui do doente mental e do cara que tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado que pratica um crime. Bacana? O agente que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, do fato, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. É o que eu falei para vocês. Se ele tinha um pouquinho de discernimento, se ele tem um pouco de entendimento do que ele está fazendo, já é o suficiente. Pouco de entendimento já é o suficiente para ele responder, mas com redução de pena. Vamos lá. Menor de 18 anos é inimputável. Menor de 18 anos não comete crime. Ele fica sujeito à legislação especial, ao ECA. Professor, emoção e paixão exclui o crime? Não exclui, tá? Nem a emoção nem a paixão vai excluir o crime. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. E a embriaguez voluntária e culposa? Aquela embriaguez que eu bebi para ficar corajoso? Ou então embriaguez por negligência? Porque embriaguez voluntária e culposa pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não exclui, tá, pessoal, também a imputabilidade. Então, emoção e paixão não exclui, embriaguez voluntária ou culposa não exclui. Agora, a embriaguez completa, que é aquela embriaguez proveniente de um caso fortuito ou de força maior, ou seja, você ficou embriagado por alguma coisa que aconteceu que não era da sua vontade e ela veio em cima de você, né, um caso fortuito ou força maior, e aí você ficou 100% incapaz de entender o que você estava fazendo. Você está loucão. Você praticou um crime. Você fica isento de pena? Fica isento de pena. Mas detalhe, mesmo caso lá da doença mental. Se ele ficar 100% inteiramente incapaz de entender, ele fica isento de pena. Se ele entender um pouquinho, aí ele responde pelo crime, mesmo que seja proveniente de caso fortuito ou fosse maior, mas com uma redução de pena. Se ele entende um pouco,
ocorre uma redução de pena, certo? Então, a única embriaguez que vai gerar isenção de pena é aquela que é proveniente de caso fortuito ou de força maior. Bacana? Lembrando, embriaguez voluntária e culposa não exclui a imputabilidade, emoção e paixão também não exclui a imputabilidade. A embriaguez completa, se ela for proveniente de caso fortuito ou força maior e ele ficar inteiramente incapaz de entender, então vai excluir, sim, aí nesse caso, a imputabilidade dele. Ok? Vamos continuando nossa revisão agora da parte especial, crimes contra a vida. Ficar atento em relação ao crime de homicídio. Homicídio é matar alguém. Ficar atento ao conceito de homicídio privilegiado. O que é homicídio privilegiado? Quando você mata uma pessoa pelo relevante valor social moral da sociedade, ou porque você está dominado sobre uma violenta emoção, né? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ou seja, você foi provocado injustamente. Aí você vai lá, fica dominado pela violenta emoção e vai lá e mata a pessoa. É o homicídio privilegiado. No homicídio privilegiado, pessoal, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Como o próprio nome diz, é um privilégio, tá? Então, relevante valor social e moral, ou quando ele está dominado pela violenta emoção. Saber também em relação aos homicídios, as hipóteses de homicídio qualificado. O que é homicídio qualificado? Homicídio qualificado é um crime hediondo e em que o patamar da pena fica mais pesado caso você pratique o crime de homicídio com esses fatores que eu vou dizer agora. Então, vamos supor que você praticou um crime de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, ou por um motivo torpe. O que é um motivo torpe? É um motivo repugnante. Você mata para ficar com a herança, por exemplo, dos seus pais. É um motivo torpe, repugnante. Motivo fútil é um motivo besta. Uma briga de trânsito, você vai lá e mata o cara por causa de uma briga besta de trânsito. Matar empregando veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, utilizando todos esses conceitos aqui, o homicídio também fica qualificado. Você mata uma pessoa por meio de traição, de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ou quando você mata uma pessoa para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade do crime, famosa queima de arquivo, tá bom? Então, são os homicídios qualificados. Recentemente foi incluído também quando você mata uma pessoa empregando uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, também vai qualificar o crime. O feminicídio, ficar atento também, que é o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, é pelo fato dela ser mulher. Ficar atento aos casos de aumento de pena. Pode ser aumentado de 1/3 até a metade, quando, por exemplo, você matar a mulher e ela está gestante. Ou nos 3 meses após o parto, quando você pratica o crime de homicídio contra uma pessoa menor de 14 anos, né? Ou maior de 60 anos, pessoa que é deficiente, bacana também, que tem doenças degenerativas, tudo isso aqui vai aumentar a pena de 1/3 até a metade. Quando você mata a mulher, na presença física ou virtual dos seus filhos, dos seus pais. Quando você mata, por exemplo, a mulher descumprindo medida protetiva, ou seja, o juiz já tinha dado a medida protetiva para você não chegar perto dela e você foi lá e matou. Então, tudo isso aqui vai aumentar a pena quando você comete o crime de feminicídio. Fiquem atentos ao homicídio funcional, tá? Homicídio funcional é quando você mata aquelas autoridades, né, dos artigos 142, que é da segurança pública, aliás, das Forças Armadas, e o 144, que é da segurança pública. Então, se você mata esses agentes aqui, ó, por causa da função dele, tá? Ou quando ele está em exercício da função, ou também quando você mata no lugar dele, por exemplo, a mulher dele, os filhos, algum parente dele, também entra. É o homicídio funcional. O homicídio funcional é um homicídio qualificado. O patamar da pena aumenta. Então, você mata esses agentes aqui por causa que ele é um agente de segurança pública. Tem muita morte que acontece por causa disso. Então, a lei ela foi um pouco mais dura para aquelas pessoas que matam policiais, por exemplo, por conta, em decorrência da sua função. Homicídio culposo. Homicídio culposo. Você, por negligência, imprudência ou imperícia, matou a pessoa. Por exemplo, a mãe que dá uma ré no carro, não vê o filho atrás e mata o filho sem querer. Então, nesse caso,
pode ser concedido perdão judicial, ou seja, o juiz deixa de aplicar a pena se as consequências daquela infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção não precisa mais ser aplicada. É o caso que eu acabei de falar da mãe que atropela o filho. Então, o juiz ele pode conceder o perdão judicial no homicídio culposo. Ficar atento ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, lembrando que agora é um crime formal. Ele se consuma somente com a conduta, não precisa necessariamente a pessoa vir a se suicidar ou se automutilar. Basta induzir, basta instigar ou auxiliar, o crime é formal. Tá? Induzir e instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação. Fica atento às qualificadoras desse crime. Por exemplo, se do crime lá de induzimento gerar uma lesão na pessoa, a pessoa não morreu, mas gerou uma lesão grave ou gravíssima na pessoa, né? Vai qualificar? Vai. Professor, e se consumar o suicídio por conta do induzimento? Se consumar, show de bola, é uma qualificadora. Porque agora o crime é formal, entendeu? Basta ele se consumir com a conduta. Não é necessariamente o cara tem que morrer. Mas se ele morrer, ou então se consumou a automutilação, né? Então, nesse caso, vai ficar um induzimento, instigação ou auxílio qualificado. Quando é que a pena é duplicada? Se ele pratica por motivo egoístico, motivo torpe ou fútil, ou a vítima é menor. Aumenta até o dobro quando é realizada por meio de rede de computadores. E aumenta-se a pena em metade se ele é o líder ou coordenador do grupo ou de uma rede virtual que está induzindo aí a esses crimes de suicídio. Professor, se gerar lesão corporal de natureza gravíssima e se o induzimento for contra uma pessoa que é menor de 14 anos? Nesse caso, se a pessoa é menor de 14 anos, você induziu e gerou lesão corporal gravíssima, você não responde pelo artigo 122, que é o induzimento. Você responde lá pela lesão corporal gravíssima do artigo 129 do Código Penal. Ah, entendi. Isso se for menor de 14 anos. Professor, mas se gerar a morte da pessoa e a pessoa era menor que 14 anos, você não responde pelo induzimento. Você responde pelo homicídio. Entendeu? Isso se for menor que 14. Infanticídio. O que é que seria infanticídio, Muniz? O infanticídio é matar a criança, né? A mãe mata a criança, o seu próprio filho, porque ela estava sob a influência de um estado puerperal. Certo? O que é esse estado puerperal? Como se fosse um estresse pós-parto. Então, ela mata o filho, né, durante o parto ou logo após. Não esquecer dos casos de diferenciar lesão corporal de natureza grave da gravíssima. Lesão de natureza grave. Quais são os casos? Se você lesionou uma pessoa e ela não pode trabalhar por mais de 30 dias, é grave. Se gerou perigo de vida, é grave. Se gerou uma debilidade permanente de um membro, sentido ou função. Cuidado, olha a palavra, debilidade. Debilidade do membro, sentido ou função. Se gerar perda, é gravíssima. Se gerar debilidade, é grave. Se gerar aceleração do parto, também, natureza grave. Presta atenção nos casos da gravíssima. Se da lesão gera uma incapacidade permanente para o trabalho, é gravíssima. Se a incapacidade for por mais de 30 dias, é grave. Se gerar enfermidade incurável, Muniz, gravíssima. Se gerar perda, não é a debilidade, a perda do membro do sentido da função, aí é gravíssima. E se gerar deformidade permanente, também gravíssima. E se gerar o aborto, é gravíssima. Agora, se gerar o que, professor? A aceleração do parto é grave, mas se gerar o aborto, tá, é gravíssima. Omissão de socorro, professor. Crime importante. Quando você deixa de prestar assistência a uma pessoa, quando dava para fazer, logicamente, a uma criança que está abandonada, uma pessoa, né, uma criança extraviada, uma pessoa que é inválida, ferida. Então, por exemplo, você deixa de prestar socorro a uma pessoa que sofreu um acidente ali, não tem ninguém, né? Ou está em grave, iminente perigo público, ou não pedir, ao mínimo, ligar, pedir socorro à autoridade pública. Basta você ligar e pedir socorro à autoridade pública, pronto. Você já se livrou do crime da omissão de socorro. Crimes contra o patrimônio.
importante a gente ficar atento no crime de furto, né? O que é o furto? É quando você subtrai para si ou para outrem uma coisa alheia móvel. Não é com violência, tá? É subtrair sem violência. Ficar atento ao caso em que aumenta de 1/3 a pena se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. É o único caso de aumento de pena aqui. Se o cara é primário, primeira vez que cometeu, e a coisa é de pequeno valor, o juiz pode pegar a pena de reclusão, substituir pela de detenção, pode diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, são 3 situações que o juiz pode fazer quando o criminoso é primário. É o que a gente chama de furto privilegiado, tá? Professor, será que essa coisa móvel aqui que ele está falando se equipara à energia elétrica? Existe furto de energia elétrica? Existe. Se equipara sim, tá? As hipóteses de furto qualificado. Quando você furta com o destruimento ou rompimento de obstáculo, abusando da confiança, tá? Você vai furtar, por exemplo, quando você quebra um vidro de um carro para furtar, um toca-fitas. Abuso de confiança, você pegou a confiança da pessoa, depois furtou. Quando você emprega uma chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas, emprego de explosivo também deixa qualificado. Furtar mediante fraude, cuidado, né? Furto mediante fraude. E também quando cometido por meio de um dispositivo eletrônico ou informático. Você fraudou utilizando um dispositivo eletrônico ou informático. Estava acontecendo muito esses crimes, tá? O cara utilizava um dispositivo eletrônico para fraudar, né? E acabar furtando a pessoa. Subtração de veículo que está sendo transportado para um outro estado ou para o exterior. Quando também você furta um semovente domesticável de produção, que é isso, professor, semovente? Aqueles animais, né, por exemplo, bois, aqueles carregamentos de bois, de cabras, né, que são usados para domesticável e produção. Mesmo que a carne esteja abatida, também é considerado, tá? Quando você subtrai substâncias explosivas, você furta substâncias explosivas, bacana? Então essas são as qualificadoras do roubo para vocês ficarem atentos. Atenção nas qualificadoras do furto. Crime de roubo. O roubo é quando você subtrai utilizando grave ameaça ou violência. Então, no roubo tem violência, né? Então, existe no roubo o roubo próprio e o impróprio. Existe o roubo próprio e o roubo impróprio. Certo? Existe o roubo próprio e existe o roubo impróprio. O que é o roubo próprio? É quando você emprega a violência na hora ali ou antes para poder subtrair a coisa. O impróprio, você primeiro subtrai a coisa, depois a pessoa percebe que foi subtraída e ela vai tentar pegar a coisa aí a hora que você emprega a violência. Ou seja, a violência foi empregada depois que você roubou. Então, se a violência foi empregada depois, é o impróprio. Bacana? Caso de aumento de pena, vai aumentar de 1/3 até metade se você rouba com um amiguinho, né? Concurso de 2 ou mais pessoas. Caso a vítima esteja em serviço de transporte de valores, aqueles carros fortes. Subtração foi de veículo automotor que venha a ser transportado para um outro estado ou para também o exterior. Quando você subtrai substâncias explosivas. Interessante que no roubo é aumento de pena quando você subtrai substância explosiva. Lá no furto é qualificadora. São coisas diferentes. Furta, aliás, rouba, né? Utilizando arma branca, faca, por exemplo. Quando é que a pena vai aumentar de 2/3? Quando você utiliza arma de fogo. Se for arma branca, vai aumentar de 1/3 até a metade. Se for arma de fogo, aumenta de 2/3. Quando você rouba, rompendo os obstáculos, utilizando o emprego explosivo. Se da violência que você praticou com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Ou seja, olha que interessante isso aqui, ó. Cuidado. Utilizar qualquer arma aumenta de 2/3. Arma branca, 1/3 até metade. Se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, exclusivamente essas, ó, a pena é dobrada. Certo? Cuidado.
Extorsão mediante sequestro, professor. O que seria essa extorsão mediante sequestro aqui? Também é um crime contra o patrimônio. Sequestrar a pessoa com a finalidade de quê? De obter uma vantagem. Vai ficar fazendo chantagem, né? Como condição de preço com resgate. Acontece muito isso. Detalhe, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior que 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, vai tornar o crime qualificado. Não esqueça desse detalhe. Ó. Mais de 24 horas, cometido contra menor de 18 ou maior que 60, vai qualificar o crime. Crime de dano é quando você destrói ou inutiliza ou deteriora uma coisa alheia de uma pessoa e ficar atento aos casos de dano qualificado. O que seria o dano qualificado? Você pratica uma violência à pessoa ou grave ameaça para praticar o crime de dano. Quando você, por exemplo, empregou uma substância explosiva para causar um dano àquela pessoa, aos patrimônios daquela pessoa. Quando você pratica o crime de dano contra patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal, das autarquias, ou seja, da administração direta e indireta. Então, se você praticou um dano contra o patrimônio público, saiba, é crime de dano qualificado. Ou se você pratica o crime de dano por motivo egoístico, também torna o dano qualificado. O que seria o crime de apropriação indébita, professor? A apropriação indébita é quando alguém te dá a posse ou a detenção daquela coisa e você nunca mais devolve. Entendeu? E você nunca mais devolve. Você se apropriou daquela coisa daquela pessoa, porque a pessoa te deu conscientemente para você usar e nunca mais devolveu. Tá? Diferentemente do furto, o furto a pessoa subtrai sem você olhar. A aumentada de 1/3. Quais são as hipóteses que aumenta aqui a pena da apropriação indébita? Se aquela coisa que você tomou posse estava em depósito necessário, ou você era o tutor ou curador daquela situação, ou seja, isso aqui facilitou você ficar com o produto, com o do crime, ou em razão de ofício, emprego ou profissão. O cara se aproveita do emprego da profissão, ficou lá com aquela coisa e pronto. Né? Se apropriou, utilizando facilidades. Então, a pena aumentada, se a coisa vier até você por facilidade, pela alguma característica que gere facilidade você ficar com aquela coisa, né? Com aquela coisa móvel. Estelionato. Estelionato é quando você engana uma pessoa, né? Você vai obter uma vantagem ilícita em prejuízo de uma pessoa, vai induzir ou manter ela em erro. Ela vai acreditar que aquilo que você está falando é verdade. E aí ela vai te entregar tudo. Então você é um malandro, usa artifício, ardil, qualquer outro meio fraudulento. Isso é estelionato, tá, pessoal? Você engana a pessoa, você vai colocar a pessoa em erro. Existe também o estelionato privilegiado, né? Quando você é a primeira vez que você praticou e a coisa é de pequeno valor. Receptação. Receptação é quando você adquire, recebe e transporta, né, em proveito próprio, uma coisa que você sabe que ela é produto de crime. Então você está lá andando no carro que você sabe que é roubado. Não foi você que roubou, porém você sabe que é roubado. Você vai estar praticando um crime de receptação. Bacana? Receptação qualificada é quando você pega aquela coisa que é produto de crime e coloca para vender. Bota em atividade comercial e industrial. Inclusive, até mesmo comércio clandestino, você é receptação qualificada. Beleza? Receptação culposa, quando você adquiriu aquela coisa, mas naquele caso, você analisou que era totalmente desproporcional entre o valor e o preço daquela coisa, ou pelas condições que foi oferecida a você. Porra, uma moto dessa, cara, o cara me vendendo por R$2.000, está errado. Então, essa percepção, tá certo? Então, se você adquiriu aquela coisa, você responde pela receptação culposa, né? Logicamente. Então, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então, aquela famosa situação, pô, tu vai comprar uma coisa, verifica a procedência da coisa, pô. Tá? Dava para presumir que foi obtido por algum meio criminoso. Então, a pessoa que adquire ou recebe essas coisas responde sim pelo crime. Né? No caso aí, receptação culposa, que a gente chama, né? Se a pessoa for a primeira vez que ela praticou isso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Bacana?
pode ser perdoada a pena aí, se ele for primário. A receptação é punível, ainda que desconhecida ou isento de pena o autor do crime. Por exemplo, o cara que roubou aquela moto que tu comprou, ele foi isento de pena. Professor, então eu vou ser isento também, né, da receptação? Aí você quer demais. Continua sendo punível a receptação, mesmo que o cara tenha sido isento de pena. Se você furtar, se aquela coisa que você está em posse e ela é objeto de furto ou de roubo, se for um bem da administração direta ou indireta, a pena vai ser aplicada em dobro. As escusas absolutórias também caem demais em prova. O que seriam essas escusas absolutórias? São situações que você vai ficar isento de pena, tá? Ou para você ser punido tem que ter a representação de uma pessoa. Tá? Aplicada aqui contra os crimes contra o patrimônio. Por exemplo, quando é que você é isento de pena? Detalhe, essa escusa absolutória ela não pode ser aplicada quando o crime envolve violência ou grave ameaça. Não pode envolver. Tá? Então, quais são os casos que ele vai ficar isento de pena? Ó? Cônjuge não separado. Cônjuge não separado, ele não é separado. Tá certo? Da pessoa, vive junto. Ascendente e descendente. Por exemplo, o cônjuge, sua esposa foi lá e furtou uma coisa sua. Bom, você é cônjuge dela, né? Na verdade, ela não vai responder pelo crime de furto, tá? Ela é isenta de pena, só porque ela é cônjuge e não está separada. Ou um ascendente, né? O pai ou o filho também é aplicável essa situação que eu falei para vocês. Estranho, mas é isso que tem na lei. Quando é que vai ser o crime praticado mediante representação? Se você está separado da pessoa, cônjuge separado, ela vai lá e furta uma coisa sua. Ela vai, nesse caso, esse seu cônjuge aqui só vai ser punido se você representar contra ela, entendeu? Só se houver representação. Isso vale para o irmão, o tio ou o sobrinho. O sobrinho, logicamente, o tio ou o sobrinho que você coabita com ele, tá? Quando é que não se aplica as escusas? Crime de violência, roubo, extorsão, nesse caso não pode ser aplicado. A pessoa responde normalmente. Beleza? Ou qualquer outro crime que tenha violência ou grave ameaça. A gente não pode aplicar esses benefícios aqui das escusas. Professor, sou filho do meu pai, logicamente, né? E eu tô com um coleguinha, a gente se juntou para furtar uma coisa lá do meu pai. Eu não respondo, mas o coleguinha, que é estranho, o coleguinha responde. Não é aplicável essa escusa absolutória ao coleguinha, tá? E caso o seu pai tenha uma idade maior que 60 anos, não pode também aplicar essas escusas. Então, se seus pais, se essa pessoa que você praticou é maior que 60 anos, aí eu já quebro totalmente a possibilidade de aplicar essas escusas absolutórias, tá? Vamos passando aqui, crimes contra a administração pública. Focar no peculato. O que é o peculato? É quando você se apropria por causa da sua função, por causa que você é funcionário público, de quê? De um dinheiro, de um valor, né? Por causa da sua função, porque você tem posse daquilo em razão da sua função. Aí vai lá e você desvia aquela coisa. Então, isso é o peculato. O peculato é como se fosse uma apropriação indébita, só que praticada por funcionário público. Só que, na verdade, é chamado peculato, certo? Ficar atento ao peculato culposo. É quando, por negligência, você praticou esse crime. Você, por exemplo, é chefe de uma seção, saiu para tomar um café, deixou tudo aberto. Aí foram lá e pegaram os computadores. Pô, você tem culpa nisso. Você é responsável pelo setor. Agora, se você reparar o dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se você reparar depois, a pena é reduzida da metade. Beleza? Reduzido da metade se é posterior e extingue a punibilidade se ele repara antes da sentença. Crime de concussão. O que é a concussão, Muniz? É exigir. É quando você exige uma vantagem. Você está exigindo, meu amigo, me dê isso. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ou antes de assumi-la.
mas em razão dessa função, uma vantagem indevida. Então, você vai lá e exige uma vantagenzinha de um local, né? E fica dizendo, ó, eu sou aqui funcionário, entendeu? Eu trabalho em tal canto, meu amigão. Se você não fizer isso, tá? Eu quero que você me dê comida toda semana, né? Eu quero o almoço aqui toda semana. Tá exigindo, meu amigo, em razão da função dele, tá? Pode ser até uma exigência direta e pode ser também de forma indireta, viu? Mas ele faz isso em razão da função. Então a palavra-chave aqui é exigir. Corrupção passiva. O que é que seria a corrupção passiva? Corrupção passiva é quando você solicita ou recebe. Então, os verbos aqui é solicitar ou receber. O que, professor? Uma vantagenzinha para deixar de fazer suas obrigações, né? Então, você solicita uma vantagem, pode ser direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas se você utilizar a sua função para fazer isso, então você solicita uma vantagemzinha indevida ou aceita uma promessazinha de uma vantagem para deixar de fazer suas ações. É a famosa corrupção passiva. Corrupção passiva privilegiada, professor. Na verdade, a corrupção passiva você deixa de fazer porque você vai receber alguma coisa, uma vantagem. Na corrupção passiva privilegiada, você não recebe nada. Você deixa de praticar aquela sua obrigação porque você cede um pedido de uma pessoa. Por exemplo, a mulher que chega lá, ó, seu guarda, não me multe, não recolha meu carro, por conta que eu só tenho isso para trabalhar e aquilo, aquela coisa e tal. Aí o cara cedeu o pedido dela. Beleza, não fez nada, deixou de fazer as obrigações dele. Se ele cedeu o pedido, mas também não teve nada em troca, só cedeu, é o que a gente chama de corrupção passiva privilegiada. Bacana? Prevaricação. Aqui é quando você deixa de fazer aquela coisa que você teria que fazer, né, para satisfazer um interesse seu, um sentimento pessoal seu. Então, você retarda ou deixa de praticar um ato de ofício, ou pratica um ato de ofício contra a lei. Por exemplo, o cara vai lá e multa o carro do cara só porque ele é do Palmeiras. Isso é prevaricação também, tá? Então, para quem não sabe, a prevaricação é quando você deixa de praticar ou você pratica fora da lei aquele ato. Para quê? Para satisfazer o interesse e sentimento pessoal seu. Bacana? Ficar atento à questão do diretor da penitenciária, tá? O diretor da penitenciária que deixa de cumprir o seu dever e dá acesso de proibir, né, o preso ter acesso a aparelhos telefônicos, também entra no crime de prevaricação. Tá bom? Então ele vai lá, permite a comunicação com os outros presos, né, ou com o ambiente externo. Isso aqui também entra nas mesmas penas do crime de prevaricação. Condescendência criminosa, o que é isso aí, professor? É o cara que ele vê o subordinado cometendo crime e não faz nada. Ele deixa o funcionário, né, por indulgência, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, né? Isso é a condescendência criminosa. Conceito de funcionário público é amplo. O conceito de funcionário público para responder pelos crimes contra a administração, ele é bem amplo, tá? Então, para efeito penal, pode ser o cara que esteja temporariamente ou até mesmo um funcionário que nem receba remuneração. Entendeu? Então, funcionário público para efeitos penais, que embora transitoriamente ou sem remuneração, ele exerce um cargo, emprego ou função pública. Não necessariamente ele precisa receber e não necessariamente ele precisa ser efetivo. Tá bom? A pena será aumentada da terça parte. Se o cara que praticou o crime contra a administração pública, tá, ele assume um cargo em comissão, um cargo de chefia. Lógico, o chefe tem que dar exemplo. Se ele for ele que praticar, a pena aumentada de da terça parte. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Cuidado, né? Crimes contra a soberania nacional. Vamos saber aqui quais são esses crimes, pessoal, contra a soberania nacional. Primeiro, atentado à soberania. O que é isso aqui? É quando você negocia com o governo ou um grupo estrangeiro, né? Com o fim de provocar atos de guerra contra o seu país. Você está praticando um atentado à soberania e é crime. Tá bom?
A pena vai ser aumentada da metade ou até o dobro se for declarada a guerra por causa disso. Beleza? Em decorrência daquelas condutas que você praticou. Né? Então, aqui é o cara que vai provocar, negociando com outro país, para outro país invadir, né? Declarar outro tipo de guerra contra o país ou invadi-lo. Beleza? A pena é aumentada até a metade até o dobro, da metade até o dobro, se for declarada guerra por conta dessa sua negociação. Crime de atentado à integridade nacional. É o cara que pratica violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Então aqui é o cara que vai praticar violência com a finalidade de desmembrar uma parte do território, por exemplo, lá um estado, né, o Brasil, para pegar e formar um país. Ele vai tentar desmembrar um estado para tentar formar um país independente. É crime de atentado à integridade nacional. Crime de espionagem é quando você entrega a um governo estrangeiro, certo? Você vai entregar ao governo estrangeiro documentos e informações secretos e ultrasecretos nos termos da lei. E essa revelação, pessoal, ela tem que colocar em perigo a ordem constitucional do país. Entendeu? Ah, entendi. Então é o crime de espionagem? Espionagem é quando você entrega, né? Você vai lá, entrega a um governo estrangeiro, está espionando a seus agentes, informações, documentos secretos, cuja a revelação desses documentos pode colocar em perigo a preservação da ordem daquele país lá que você está espionando. Beleza? Então, é o crime de espionagem. Lembrando, não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação dos direitos humanos. Ou seja, o que é isso aqui, professor? Se você comunica, entrega, publica informações de documentos daqui para um outro país, mas a finalidade é expor que está acontecendo um crime aqui dentro do país ou está acontecendo violação de direitos humanos, nesse caso não é crime, tá? Crimes contra as instituições democráticas. Existe o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é isso aqui, pessoal? O cara que tenta, empregando violência, abolir o Estado Democrático de Direito. Entendeu? Então, é necessário que ele use a violência. Tem que ter o emprego da violência ou grave ameaça. Golpe de Estado. Você tentar depor o governo, tentar derrubar o presidente legitimamente constituído, utilizando sempre violência e grave ameaça. Crimes contra o funcionamento das instituições democráticas dentro do processo eleitoral. Existe o crime de interrupção do processo eleitoral, o crime de violência política. O que seria o crime de interrupção do processo eleitoral? É você perturbar, pessoal, justamente impedir, utilizando violência, mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação. Entendeu? Então você vai perturbar a eleição, utilizando violação, na verdade, né, indevida, de mecanismo de segurança. Você vai violar os mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação. É crime? É. Crime de interrupção do processo eleitoral. Crime de violência política existe? É quando você impede, dificulta, utilizando violência física, sexual, psicológica, uma pessoa, né, em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, você impede daquela pessoa exercer os seus direitos políticos por conta de sexo, raça, cor, etnia, religião, né, procedência nacional, daquela pessoa exercer os seus direitos políticos. Então, é um crime de violência política, tá? Crimes contra o funcionamento do serviço essencial. Existe o crime de sabotagem. O crime é esse. Você vai destruir, inutilizar instalações, estabelecimentos, serviços destinados à defesa. Você vai fazer sabotagens, né, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí a gente finaliza a nossa revisão para
aqui de direito penal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Professor Muniz, entre em contato se quiser fazer curso aí para as carreiras policiais.